salmista Davi, certa ocasião, fez um pedido para Deus. Ele disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Uma das coisas que nós podemos observar é que nós podemos perfeitamente pedir para Deus para nos ajudar a sondar o nosso próprio coração, né? Porque, às vezes, nós somos tão benevolentes conosco, né? Com os outros, não. Encontramos os defeitos, observamos as falhas, verificamos seus altos e baixos, mas quando chega na hora do nosso auto-julgamento, nós somos muito benevolentes conosco. Achamos que só os outros erram, só eles têm defeitos, só eles precisam de um conserto ou de uma renovação. Mas o salmista foi muito sincero quando pediu para Deus: sonda-me, ó Deus. Ajuda-me a entender o meu próprio interior e ver se existe em mim algum caminho mau. Por que esse pedido? Se existe em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Porque nessa nossa benevolência, nós passamos por cima de muitas coisas que são defeitos em nossa vida. Nós passamos por cima de pecados. Mas como para nós o pecado, ele passa de longe, então nós pecamos e muitas vezes o homem se acha que ele não precisa, o outro necessita. Mas quando sinceramente nós pedimos para Deus trazer à tona aquilo que está lá dentro, o nosso verdadeiro interior, o nosso verdadeiro eu, que ele começar a mostrar esta realidade da vida, que nós tenhamos a coragem suficiente e a humildade bastante para chegar até ele e pedir perdão, mostrando a ele os nossos defeitos, que ele já conhece naturalmente, ele sabe de todas as coisas, né? Mas Deus é tão misericordioso que ele nos dá esta oportunidade de pedir para ele trazer à tona, e você fazer uma análise de si mesmo. Na ceia, quando o apóstolo São Paulo está instruindo o momento da ceia, ele pede o seguinte: analise, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Não é analisar o outro, não. Não é ir buscar a falha do outro, não. Não é ficar pensando: olha, o fulano de tal participando da ceia desse jeito. Não, não é isso. Ele está mandando você se cuidar de você mesmo. Analise, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se fizermos isto, com toda certeza, nós vamos alcançar a misericórdia que nós precisamos do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, os irmãos já estão chegando aí no nosso momento, neste horário que já é cativo aqui. E hoje nós estamos prosseguindo sobre as parábolas do reino. Falamos já sobre a parábola do semeador, a parábola do joio e o trigo, a parábola do grão de mostarda. Hoje, continuando sobre as parábolas do reino, vamos falar sobre a parábola do fermento, né? Essa história que Jesus Cristo, esse método de falar por parábolas que Jesus Cristo utilizava para dar lições eternas. Uma das coisas que eu acho interessante é que ele abriu o caminho para a interpretação. A primeira parábola do semeador e a segunda, do joio e o trigo, ele explicou, ele explanou, mas as outras não. Ele não explicou, deixou isso agora a seu critério, para que você possa analisar a Escritura Sagrada e descobrir as verdades que Deus tem para todos nós, né? E esta parábola que se encontra lá em Mateus capítulo 13, versículos 33 até o 35,
ela declara o seguinte, eu quero que você acompanhe, você que está com a sua Bíblia aberta aí, né? Mateus, capítulo 13, 33 ao 35. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante, o rei dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E diz aqui que todas essas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Mas complementa aqui o texto, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Observe aqui a finalidade principal de uma parábola, que além de trazer à tona uma realidade, mostra esta realidade para os tempos do fim. Para os dias que nós estamos atravessando, o momento que nós estamos vivendo, época do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, época em que o saber tem se multiplicado de uma maneira extraordinária. O homem do século XX, ele tem 1001 possibilidades. Lá no livro de Daniel, capítulo 12, do versículo 4, ele declarou o seguinte: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vivemos esse dia da multiplicação do conhecimento, do saber, né? E nós estamos aqui vivendo no meio deste mundo moderno, com tanta criatividade, com tantas invenções, com uma ciência que está aí a todo vapor, tudo muito bem, né? E quando nós observamos aqui o que o profeta Isaías, no capítulo 46, versículos 9 e 10, ele declara o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, das antiguidades, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante, não tem outro semelhante, nem igual, nem genérico, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Este é um desafio que o Senhor nosso Deus ele faz aqui para nós, né? Porque ele desafia qualquer Deus que já existiu na face da terra, qualquer homem que já atravessou este planeta, que tenha anunciado qualquer coisa. Você, quando vê, por exemplo, a Bíblia do muçulmano, que é o Alcorão, não tem profecia. Não existe coisa que vai acontecer aqui. Não, não tem. Você olha o livro dos mormons, não tem. Você olha o livro dos japoneses, chineses, do shintoísmo, do maometanismo, não tem profecia. Nenhum destes homens, grandes filósofos, se atreveram a dizer o que iria acontecer no dia seguinte da sua vida. Não. Agora, aqui está um Deus que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. É o plano deste Deus sublime, maravilhoso e eterno, desse Deus onisciente, onipotente, onipresente, que diz e faz, e acontece, e nós nos alegramos com as coisas que acontecem, sejam elas boas ou mais, porque estão na Bíblia, e a Bíblia é a verdade, né?
Mas nós temos aqui nesta parábola algo realmente interessante, que é o símbolo da farinha. Veja só, aqui nós encontramos no que a mulher pegou o fermento e lançou em 3 medidas de farinha. O livro de Levíticos declara o seguinte, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Quando trouxerdes a oferta de manjares, cozida no forno, será de bolo ázimo, de flor de farinha, farinha pura, farinha refinada. Não pode ter fermento, é bolo ázimo de flor de farinha amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Você pode observar aqui, irmão querido, que o trigo, a farinha de trigo, a flor de farinha, que era a parte mais fina e mais pura da farinha, servia justamente para o alimento, para o sustento. E normalmente, a oferta que era feita para o Senhor era da mais pura, sem nenhuma mistura. Então, fermento, mostra aqui, que é sempre uma representação do mal. Então, quando esta mulher coloca justamente fermento em 3 medidas de farinha, então ela está colocando algo que vai dar um falso crescimento, que vai modificar a química da farinha. Então isto aqui não é nada benéfico. No livro de Êxodos, capítulo 23, versículo 18, declara o seguinte: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não. O pão que alimenta, ele tem que ser sem o fermento. Nem ficará a gordura da minha festa durante a noite, até pela manhã. E na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículos 6 a 8, declara o seguinte: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa? Um pouco de fermento. Fermento é coisa tão conhecida aqui no século XXI, que praticamente tudo quanto é panificadora, tudo quanto é confeiteiras, tudo quanto é fábrica de bolos, assim, usa sempre o fermento, porque o fermento, ele apresenta um falso crescimento, um volume que não é verdadeiro, que aquilo, quando cai na boca, ela desmancha e volta à posição normal. Então disse aqui Paulo que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Então dizer que não é boa a vossa jactância. O que nós precisamos ter um cuidado, porque você sabe que nós temos uma ligação muito grande entre isto e a nossa própria vida da igreja na terra. E diz ele aqui, lançai fora o velho fermento, leveda, o velho fermento, para que sejais de nova massa. Você está observando aqui que o fermento, na realidade, é um sinônimo de pecado. Quando você veio do mundo, você veio todo carregado de fermento, inchado de fermento, encharcado de fermento. E agora Paulo chega aqui com você e diz, olha, lança fora aquele sistema pecaminoso de vida que você tinha, para que você sejais uma nova massa. Como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho sem fermento. Celebrar a festa ao Senhor, glorificar o seu nome com pecado escondido, com pecado oculto, com pecado aí no coração, essas coisas. É o tipo de louvor que Deus não vai receber.
nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. O crente não pode ter esta mistura. Sede santo como santo é, o Senhor vosso Deus é que nos declara a Escritura Sagrada. Seja santo. No livro de Gálatas, o apóstolo São Paulo, ele nos declara o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Quem foi que lhe impediu? Olha só, você vinha correndo muito bem. Você teve o seu encontro com Cristo, o seu crescimento espiritual começou a se desenvolver, você ia crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas de repente Paulo chega aqui e pergunta: quem foi que te impediu de continuar a obedecer a verdade? Quem? Quem? A verdade da palavra. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. E diz ele que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Um pouco de pecado, ele vai praticamente tirar a sua estrutura espiritual do sério, da comunhão com Deus. Então, Deus, que um pouco, não é preciso muito não, você sabe disso. Você que trabalha com panificadora, já viu sua esposa fazer um bolo, não se coloca tanta coisa na massa, é pouco fermento, e aquele pouco fermento é suficiente para causar aquele inchaço, aquele crescimento supérfluo que existe no pão, no bolo, na massa, e etc e tal. Tá? Agora, uma das coisas que nós observamos aqui é esta curiosidade desta parábola, que você sabe que números e acontecimentos têm um valor muito grande na palavra de Deus. Então, você vai ver que as 3 medidas de farinha. Então, você já viu que farinha é coisa boa. Tá? Farinha é coisa magnífica. Farinha alimenta. Você, quando olha, por exemplo, para a pessoa em João capítulo 3,35, declara Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que via a mim jamais terá fome, é alimento. E o que crê em mim jamais terá sede. Mas observe aqui, o que significa essas 3 medidas de farinha? Na teologia sistemática não existe nada tão puro como a doutrina da Trindade. Tá? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta aqui é a doutrina mais perfeita que nós encontramos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque da perfeição da doutrina da Trindade, a doutrina sobre Cristo, a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre o Espírito Santo, praticamente aqui estão a base para toda a teologia. Então aqui nós encontramos essas 3 medidas de farinha: o Pai, Filho e o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 13 está isso. Disse-lhes outra parábola: o rei dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Irmão querido, você observou na parábola que nós falamos aqui, na primeira parábola, que foi a parábola do semeador? Você viu a interferência maligna que existe na plantação? Daquela semente que caía à beira do caminho, que veio a ave do céu, veio o inimigo,
e tirou e comeu. Na parábola do joio e do trigo, você pode observar a interferência diabólica. O homem planta o trigo e vê o inimigo e planta o joio. Então você vê que o diabo não dá trégua, ele não descansa neste processo de causar problema. A doutrina da Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ao reino de Deus, isto aqui é o papel dele. É o papel dele. Agora, nós encontramos um episódio interessante lá no Antigo Testamento que fala justamente sobre este assunto, lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de 1 a 6. Olha só. Apareceu o Senhor Abraão nos cavalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Apareceu o Senhor Abraão. Levantou ele os olhos e eis 3 homens de pé. Em frente dele, 3 homens de pé. Aqui está uma teofania, ou seja, uma aparição divina. Deus em forma de homem, para se comunicar com o homem. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore frondosa, possivelmente a tamareira, que é o local que Abraão gostava de desfrutar, né? Trarei um bocado de pão e refazer as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faz como dissestes. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. 3 homens, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui estão as 3 medidas de farinha, a doutrina da Trindade. Então você pode observar que esta parábola, ela tem justamente a ver com a doutrina sagrada da Escritura, da palavra de Deus, que mostra na realidade o Pai, Filho e Espírito Santo numa ação poderosa na face da terra. Agora veja bem, foi aqui nesse contexto que Deus prometeu a Abraão que Isaac viria ao mundo. Foi aqui nesse contexto que ele apresentou o juízo que iriam causar lá em Sodoma. Isto aqui tem muito a ver com o final dos tempos. E talvez isso foi neste encontro que Deus prometeu Isaac. E você sabe que Isaac é um tipo de Cristo. E o juízo sobre Sodoma. E também o fim dos tempos que vem, porque a destruição de Sodoma é também uma simbologia do final dos tempos. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, Então você vai observar praticamente que a parábola, ela se encaminha justamente com uma mensagem para o final dos tempos. Agora, vamos ver qual foi esta mulher que misturou o fermento na massa. Quem é esta mulher? Você vê em Mateus 13, onde está essa parábola, que fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado.
Você está entendendo a interferência diabólica no meio do cristianismo, no meio do trigo, da flor de farinha, que representa a doutrina santa, a doutrina sagrada. E esta mulher vem e coloca esse fermento justamente no meio da doutrina. Então você vê que ficar tudo levedado. Você sabe que a mulher no plano de Deus, ela tem um sentido de suma importância. Você vê que as mulheres que Deus tem levantado na face da terra são pessoas que têm realmente uma possibilidade gigantesca. O escritor de Provérbios declara que quem acha uma mulher acha uma coisa boa, porque na realidade foi Deus que fez a mulher, a adjutora do homem, andar ao lado do homem. Agora, nesta parábola, esta figura nada tem a ver com Deus e o seu plano de redenção. Não. Porque esta mulher aqui é uma falsa mulher. É uma mulher falsária, que carrega consigo justamente o fermento para fermentar a massa, aonde ele chega, deturpando a doutrina, causando mistura na teologia, criando problemas com o mundo da Bíblia Sagrada, fazendo com que os homens vivam se degladiando um contra o outro e criando seus próprios sistemas, causado pelo fermento. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, declara o seguinte: tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara como profetiza, olha bem, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha onde está o fermento. Olha qual é o tipo do fermento que esta mulher vai minando. O verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, a palavra de Deus, os ensinos sadios, ela simplesmente vem colocando justamente o fermento nesta massa. E diz aqui que seduz, ela é sedutora. Seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Prostituição aqui não é somente questão sexual, não. Porque na Bíblia, quando você vê idolatria, quando você vê coisas contrárias à palavra de Deus, os homens estão se prostituindo, indo após outros ídolos, após outros sistemas. Porque ídolo não é só aquele boneco de gesso que alguém adora, não. Existem muitos ídolos da humanidade. Ídolos que são arte do cinema, arte da música, arte não sei de quê, grandes homens da história, são verdadeiros ídolos. Mas o pior de tudo é que ela infiltra de tal forma que quem vai causar o problema, sabe quem é? São os próprios servos. Seduz os meus servos. Não é seduzir o homem que está lá fora, não. Seduz os servos de Deus a praticarem prostituição, imoralidade espiritual. E no livro de Apocalipse, ainda no capítulo 17, pode abrir a sua Bíblia, no versículos 1 a 6. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Meretriz é quem causa a prostituição, tá? Meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. Águas aqui é população, é multidão, é sistema religioso, é idolatria, sobre as muitas águas
com quem se prostituíram os reis da terra. Homens e mulheres que correm atrás dos seus ídolos, dando as costas ao próprio Deus, fazendo coisas incríveis, que deturpam todos os valores espirituais, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Olha bem, a humanidade está aqui embebecida, prostituída. Isso aqui não é uma questão localizada, é todos os habitantes da terra. Eu quero que você entenda que idolatria não é uma atividade de um local, de um país, de uma nação, não. Não tem no mundo que não esteja envolvido com idolatria. Você está entendendo? Então habita na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Irmãos, besta com 7 cabeças e 10 chifres é aquela besta do capítulo 13, que é o anticristo que sai do mar. Tá? É o líder político que vai assumir o comando do mundo. E, a princípio, ele vai se permitir montar por esta mulher, que é o falso ensino, que é a falsa religião, que é a religião falsária que deturpa os valores eternos. Como o anticristo no começo não é conhecido, e esse sistema é conhecido mundialmente, o anticristo vai no princípio se permitir ser levado por esse sistema. E diz aqui, para você entender a grandeza desse sistema, dessa mulher, achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Justamente toda idolatria, todo sistema errado, todo sistema profano que camufla a pregação do evangelho, que leva as pessoas justamente para o abismo. Quantos milhões de pessoas, seguidoras desta mulher, desse sistema, estão sendo envenenadas com o seu fermento, deturpando os valores eternos. E diz aqui que na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Veja bem, de onde vem o fermento que leveda toda a massa, que deturpa o cristianismo, que causa a confusão que nós estamos vendo hoje no cenário religioso do mundo? Criam tantas coisas que os homens ficam doidinhos sem saber a quem seguir. Não, eu sou de Armínio, eu sou de Calvino, eu sou de Jerônimo, eu sou de Savonarola, eu sou não sei de quê. Irmão querido, é o mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas ficam se debatendo sem saber para que direção. É como se alguém chegasse num cruzamento de uma estrada e ele tivesse várias setas, várias delas, né? Ela fica embaratinada, não sabe qual delas vai ser a certa e a verdadeira. Então, na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, dos crentes fiéis, dos crentes verdadeiros,
que por pregar a verdade foram parar na fogueira, foram lançados entre as feras, foram pendurados em madeiros, foram lançados no fogo, foram cerrados ao meio. A mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Porque para esta mulher, quem prega a verdade genuína é seu inimigo declarado. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmão querido. Sabe por que você é perseguido? Sabe por que você não é reconhecido? Quanto mais você pregar a verdade, mais o inferno vai se levantar contra você. Mas não importa. Paulo declara para mim, o morrer é lucro. É isto que significa para o cristão a morte. Está entendendo? A mulher embriagada com o sangue dos santos, daqueles servos fiéis que pregaram o evangelho genuíno, mas como era um empecilho no seu caminho, tirou do seu caminho. E quando vi, admirei-me com grande espanto. É o que você vê aqui, mais uma vez repetido, Mateus 13, 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que esta mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Quando nós falamos no princípio da nossa pregação aqui nesta noite, você vê que Jesus Cristo, ele falou por parábola, justamente mostrando o que vai acontecer no tempo do fim. Hoje, o negócio está difícil, mas quando o negócio for afunilando cada vez mais, vai chegar a hora em que os valores espirituais vão deixar de existir. E principalmente quando a igreja não estiver mais aqui na terra, é quando toda massa, toda farinha, ela vai ser levedada. Por quê? Os pregoeiros da justiça, da verdade, ainda estão aqui. Eu e você estamos aqui. Mas quando a igreja for tirada da terra, Jesus fez uma pergunta, porventura quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Não. A minha concepção, não. Porque justamente a fé, a ausência da fé, gera apostasia. E o anticristo só pode se manifestar quando a apostasia acontecer. Aí você vai ver um mundo envenenado. Você vai ver um mundo tomado justamente pelas heresias, pelos falsos ensinamentos, etc e tal, né? Agora, irmãos queridos, enquanto isto, a igreja, ela tem que manter a sua pureza, tá? A igreja do Senhor, ela tem que manter a sua pureza. A carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 27, o apóstolo São Paulo declara o seguinte: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Palavra cristalina, palavra pura, a doutrina verdadeira, tá? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esta igreja que Jesus Cristo está preparando para encontrar com o noivo. Você está entendendo? É no meio desta pandemia espiritual, é no meio desse fermento na massa, é no meio de toda essa atrocidade espiritual que a igreja, ela se fortalece,
ela se purifica, ela se mantém, ela prossegue na sua caminhada. O que é que ele vem buscar? Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você faz parte desse grupo? Faz. Então, Paulo declara o seguinte, na carta aos Coríntios 5, 6 e 8, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Cuidado. Lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E no dia que aquele Cordeiro da Páscoa, lá dos judeus, foi imolado, não tinha fermento. E justamente o que ele quer hoje para os seus seguidores sem fermento. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. O cristão, ele tem que ser verdadeiro. Ele não tem que ter maldade no coração. Ele não tem que ter malícia. O crente sincero, nascido de novo, ele não, a sua natureza é uma natureza antagônica à maldade, desejar o mal para os outros, desejar o fim dos outros, desejar que os outros se acabem, se lixem. Não. E nem a malícia. Sou maliciosa. Pensamentos maliciosos, pensamentos malignos, pensamentos profanos, e se com os ázimos da sinceridade e da verdade. Mas o que é que contamina a igreja hoje? Mateus 16, 6, Jesus lhe diz: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus, sabe qual é? É a falsa piedade. É o elemento despido da autêntica e verdadeira piedade. Pessoa que aparenta uma piedade, mas o que ela puder tirar de você, ela tira. Ela aparenta gostar de você, enquanto você pode produzir alguma coisa. Mas no momento que você não canta na cartilha de A ou B, você é uma carta fora do baralho. Está entendendo? É uma piedade vazia. É uma falsa piedade. É uma piedade aparente. E também do fermento dos fariseus, dos saduceus. Os saduceus, que era a negação da verdade. A negação da verdade. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam nos anjos. Eles não acreditavam na vida depois da morte. Isso tudo é bíblico. E tem essas pessoas que negam a verdade. Você está entendendo? Isso é um fermento muito cruel. Muito cruel. Doutrinas que tem na terra, que não acreditam no inferno e também não acreditam no céu. Que para eles a vida se resume ao que se passa aqui na terra. Somente isso. E Jesus continua ainda em Marcos 8:15, o preveniu-os de Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, que nós já falamos, e do fermento de Herodes. Herodes também tem seu fermento. Você lembra do Herodes? Aquele que mandou decapitar João por causa da sua vida imoral, da sua vida de prostituição, da sua vida de adultério, hein? Este é o fermento de Herodes. A permissão que o pecado continue na igreja. Ah, não, irmão, olha, vamos deixar por menos isso aqui, tudo muito bem. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você está entendendo? Ainda diz aqui em Mateus 16, 12,
Então, entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Finalmente, as pessoas que estavam ouvindo Jesus Cristo, a mente lhes abriu e eles começaram a entender no prisma espiritual o que é que acontece. Agora, qual é a advertência divina que nós precisamos, hein? Em Colossenses capítulo 12, versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, tradição, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos amados, nós observamos que as pessoas estão embebidas com a filosofia deste mundo, com o conceito filosófico desta vida. Um dos elementos mais reverenciados nas faculdades é Platão, Aristóteles, esses grandes filósofos do passado, que queriam apresentar um sistema de filosofia de vida, mas é um sistema que não leva a um final feliz, porque somente quem tem palavra de vida eterna é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O resto tudo é fermento na massa. Tradição dos homens, tradição dos homens. Existem determinadas denominações ditas cristãs da face da terra que a sua tradição vale muito mais do que a palavra de Deus. São dados mais valores aos tradicionalismo do que a Escritura Sagrada. Está entendendo? Tradição dos homens. Aquilo que eles declaram que não se muda os marcos que os nossos pais colocaram. As pessoas nunca foram analisar se o marco que o pai dele colocou é verdadeiro, é correto. Não, foi meu pai que fez isso, foi ele que disse aquilo, foi o doutor fulano que explicou isso, então eu creio. Ele não vai reparar se aquele marco é verdadeiro. Vai seguir da linha do mundo, de todos, seguindo o caminho de todo mundo. Tradição dos homens. Cada um tem o seu conceito. Cada um traz o seu formato. Cada um tem a sua teologia. Cada um tem o seu modo de interpretação. Irmãos queridos, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Um dos maiores fermentos que a cristandade tem na atualidade, sabe qual é? Está dentro da sua casa. Está na sua prateleira. Está aí na Bíblia que você tem. Sabe o que é? As fabulosas Bíblias anotadas. O elemento, ele tem um conceito, ele acha que aquilo é bom, ele vai e coloca na Bíblia. Um incauto chega, lê aquilo e tem aquilo como verdadeiro. Acrescentou à Bíblia coisas que não pertencem a ela. Eu completei 50 anos de crente este ano. A Bíblia que eu uso é justamente a Bíblia com letra gigante da Sociedade Bíblica do Brasil, que não tem nenhuma anotação. Não tem nenhum comentário. Porque quando eu preciso de um comentário, primeiro ponto, eu vou para os pés do Senhor buscar a explicação. Segundo, se eu quero uma explicação de alguém, eu vou no livro. Eu vou num comentário bíblico, no dicionário bíblico, que está ali, não está dentro da Bíblia. Vou ver se o conceito dele está certo ou está errado. Eu tenho, na realidade, comentários bíblicos do Novo Testamento, tenho comentários bíblicos do Antigo Testamento, eu tenho... E um dos comentários que eu tenho é justamente esse que está aqui atrás. Eu gosto desse comentário, sabe por quê? Porque ele mostra as várias linhas de pensamento. Ele mostra a teoria do fulano, do Beltrano, o que é que o fulano declarou, tudo muito bem. Então eu vou lá no comentário bíblico. Tá?
Mas na minha Bíblia, um dia desses chega um irmão comigo, pastor Jorge, eu estou aqui confuso. Mas por que você está confuso? É porque eu comprei aqui uma Bíblia anotada, e essa Bíblia aqui diz que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. E esta outra aqui diz que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Afinal de contas, quem é? É Cristo ou o anticristo? Agora veja bem, isso cai na mão de uma pessoa que não tem conhecimento e daqui a pouco sai por aí pregando coisas que não deve. Qual é o cuidado que nós vamos ter? Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, declara: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Observou? Vou ler novamente. Olha o fermento na massa que deturpa os valores, que o verdadeiro cristianismo está sendo deturpado com esse fermento, porque diz a Bíblia lá, Jesus contou a parábola aqui, o fermento que ela lançou nas 3 medidas de farinha levedou toda a massa. O inimigo tem seus pontos estratégicos, ele sabe como agir para afastar as pessoas do autêntico e verdadeiro cristianismo. Então, dizendo que, olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos 3 e 4, ele declara ainda: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentido coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se aos contos de caronchinha. Não entende, não compreende, então inventa coisa. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, 1 e 2, declara o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Falsos mestres, com baciadas de fermento, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Ainda na carta aos Coríntios 5 e 7 declara: lança fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Isaías nos dá uma orientação. No capítulo 55, versículo 7, ele diz para mim e para você: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá deles, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ainda existe, ainda está na hora. Você ainda pode voltar. Não se deixe enganar. Vá para o princípio, vá para o joelho, vá para a palavra de Deus, vá para a Escritura Sagrada. E você vai ver como o Espírito Santo vai te mostrar as verdades, tá? Como ele vai te revelar as grandezas. Porque às vezes, irmão, você pode ser enganado por pequenos detalhes. Aqui, por exemplo, no Gênesis 18, 12 a 15, aqui diz que riu-se Sara quando, pois Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara será um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Mentiu
negou, não creu, são pequenos detalhes que nós precisamos tirar do nosso caminho. E para concluir, você que é um crente sincero, mais uma vez, Coríntios 5, 6, 7, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Irmão querido, lança fora o fermento velho. Mantenha a tua vida na presença de Deus. Firme-te cada vez mais na verdade. Busque a presença do Espírito Santo em sua vida. E tome cuidado. Você está numa igreja que prega a palavra verdadeira? A palavra genuína? Que tem a doutrina santa? Que quer te conduzir para o céu? Então continue. Agora, se você vê algum tipo de heresia, coisas contrárias à Bíblia, escapa-te pela tua vida. Amado Pai, muito obrigado por esses momentos, Senhor, de reflexão na tua palavra. Que o teu Santo Espírito continue falando bem alto aos nossos corações. Abençoe este meu irmão, sua casa, sua família, e que ele possa, Senhor, ter a Bíblia como regra de fé e prática, e se conduzir pela mesma neste mundo tão cruel. Ajuda-nos e nos ensina, Senhor, a estar no lugar sadio que prega a palavra sem mistura, Senhor. Que não fique apegado em tradições, mas apegadas à verdadeira doutrina da tua palavra. Ajuda esta família, fortalece a fé. Se existe algum tipo de fermentozinho aí, que ele possa lançar fora para ter um coração liberto para a glória do teu nome. Abençoa-nos, Pai. Abençoa a cidade de Campinas, abençoa a prefeitura, abençoa as igrejas nessa cidade, os pastores que aqui estão pregando a tua palavra. Fortalece a fé dos meus irmãos de uma maneira poderosa, Senhor. Ajuda, Pai de amor, ajuda-nos, Senhor. Abençoa o nosso país, o Brasil, o presidente da República e todos os seus assessores, meu Pai. Abençoa as demais autoridades, meu Senhor Jesus. Senhor, envia os teus anjos para que interceda, para que intercepte a ação desses demônios que tentam tirar a tranquilidade do nosso país. Continua conosco, Senhor Jesus. Continua fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança. Eu te peço que o Senhor venha abençoar nesse momento o nosso trabalho com o Instituto Bíblico de Campinas, Pai, os alunos que estão de férias este mês, retornando em agosto, e todos que vão se matricular ainda para se preparar para a vida ministerial. Abençoa minha casa, meus filhos e netos, toma-nos em tua presença e nos dê a tua paz, em nome de Jesus Cristo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.